Olá, bom dia e boa tarde aqui em Portugal. Hoje aqui eu tô super entusiasmada com a conversa que vamos bater aqui eu e o Dr. José Roberto sobre um tema muito importante, né, que é a saúde mental, para que a gente possa cuidar da nossa e ajudar aqueles à nossa volta também. Vou convidar aqui o meu convidado, Dr. José Roberto. Olá, bom dia, doutor José Roberto. Muito bom Muito bom dia. dia, Tudo bem? tudo ótimo. Deixa eu só regular aqui meu áudio. Tá bem. Vamos lá. Pronto, acho que agora tá a funcionar bem. Tá me ouvindo? Tá perfeito. Perfeitamente. Ótimo. Olha, primeiro eu queria agradecer, né, pela disponibilidade. Eu fico muito feliz da gente poder conversar aqui sobre esse tema, né, de saúde mental. E também queria apresentá-lo para as pessoas que vão ouvir. A minha irmã está aqui já, mas vai para as pessoas que vão ouvir essa live depois. Que o senhor, como nós nos conhecemos, foi já há muitos anos, né? Quando a minha mãe teve uma crise e nós conseguimos identificar de que ela precisava de ajuda de um psiquiatra, né? E o senhor foi Uhum. muito bem indicado, e foi até um momento que para mim foi uma grande mudança, porque eu tenho uma crença, sempre quero tratar as coisas de uma forma preventiva e natural, né? Sim, Mas isso não dá certo para todo mundo, né? E hoje em dia, depois de eu ter entrado aqui para essa profissão também como coach, trabalhar com várias pessoas que, pronto, também fazem um acompanhamento com psiquiatra e com psicólogo. A minha percepção, né, da área de farmácia mesmo mudou, né? Porque, assim, é como diz o ditado, é tirar com a mão, né? Porque eu vi com a minha mãe, assim, ela estava tão mal e depois que começou o tratamento, né, com a medicação certa, uhum. foi maravilhoso, né? Assim, a pessoa voltar a um estado de paz, né? Eu diria assim, até um estado, porque impacta muito as pessoas que estão à volta também, que têm que lidar, e isso é um pouco do que nós vamos falar aqui hoje. Mas Sim. primeiro eu queria comentar e contar que esse foi o nosso primeiro encontro, acho que foi há 6 anos atrás, foi quando, ou mais já, porque foi quando meu filho nasceu e minha mãe foi para os Estados Unidos, voltou, e essa Sim. grande mudança Uhum. para ela foi difícil de adaptar, né? Mas se o senhor quiser comentar alguma coisa sobre isso, sobre a parte de. Com psiquiatra, é sempre um tratamento com remédio, né? Não tem outro tratamento. Como que funciona? Bom dia para todo mundo, né? Eu agradeço o convite aí da Maria, né, para participar dessa live. Foi um prazer, né? Uma honra, tá? E você pode me chamar de você, viu, Maria? Tá bom? Senhor, fica ruim, Estamos em né? casa. Fica à vontade, né? Tratamento psiquiátrico, até hoje ele tem ainda um certo estigma, né? Ainda ele tem essa questão de ser um pouco distorcido em relação à visão que as pessoas têm dele. Então, para muita gente ainda é um tabu, né? Até chegar ao psiquiatra. Por isso que muita gente começa a fazer tratamentos psiquiátricos com médicos não especialistas, com clínicos gerais, com não psiquiatras, né? E Uhum, isso, de uma certa maneira, é bastante ruim, porque o psiquiatra, vamos começar por aí, né? Muita gente não sabe disso, mas o psiquiatra é um médico, se formou em medicina, fez 6 anos de medicina, para depois fazer 3 anos de psiquiatria, e para isso precisa ser aprovado em um concurso, né? Não é simplesmente começar como uma pós-graduação paga, né? A uhum, pessoa tem que ser aceita, né, no programa de residência em psiquiatria e cursar 3 anos
e ao final disso provar que tem da competência para ser considerado psiquiatra, né? Então, o Avaliar, melhor né? profissional Passa. Uhum, tem que fazer avaliação, tal, obter uma certificação, né? Tá? uhum, Então, o melhor profissional para tratar de questões psiquiátricas é o psiquiatra, uhum, bem? E só que o psiquiatra não obrigatoriamente tem que ficar focado só em remédio. A linha que eu sigo, né, a linha que eu trabalho, que ela tem uma pegada mais psicodinâmica, né, tem um enfoque aí mais até psicoterápico, por que não dizer isso, né? Então leva muito em consideração esse contexto, esse entorno do paciente, da uhum, pessoa, para pensar ali o que, que pode estar disfuncional, o que, que pode não estar adaptado, né? E uhum. que talvez seja não o gerador, mas o mantenedor ali da situação, dos sintomas, da patologia, né? Então, a forma como eu trabalho tenta, sempre que possível, investigação e fazer. Doutor José Roberto, deixei de ouvi-lo. Agora, está me Sim, ouvindo? sim, voltou. Tá. Ouvindo direito agora? Sim? Sim, sim. Ok. Uhum, Então, a gente sempre tenta fazer essa abordagem mais voltada para intervenção, né, para algumas orientações, né, de modo a tentar fazer algo em paralelo além da medicação, né, uhum, que é uhum, um instrumento. Eu sempre digo que o remédio é uma ferramenta super poderosa, super uhum, precisa, mas é uhum, uma ferramenta, né, não é uhum, a única e nem sempre aquela que vai ser suficiente, né? uhum, Então, eu encaminho muito para a terapia, uhum. eu preciso muito da colaboração dos psicólogos, né, do pessoal que dá esse tratamento mais intensivo, vamos dizer assim, né, toda semana, Uhum, enfim. uhum, E isso uhum. complementa, né, a questão dos remédios, mas é uma visão até um pouco ultrapassada de dizer que psiquiatra trata com remédio, né? Pois é o estigma, né? O tabu. Mas você me Sim. disse então que são 9 anos de estudo, né? E há quantos anos você trabalha com um psiquiatra? Olha, eu de medicina esse ano completo 20 anos, né? E Uhum, aí, 3 anos depois, eu já tinha especialidade em psiquiatria. Então, uhum, 16 para 17 anos já que eu atuo na psiquiatria, né? E, uhum. e quase que exclusivamente, sabe? Conforme a gente vai especializando, você vai deixando aqueles trabalhos ali mais generalistas. E então, Com eu poderia certeza. dizer tranquilamente que nos 15, 16 anos para cá, é exclusivamente psiquiatria, né? Olha. Então, e como você estava falando da sua maneira, né? Acho que até como eu entendi aqui, assim, mais holística, né? Que não é só o remédio, né? O remédio é uma ferramenta. Eu lembro até o que me deixou curiosa na segunda vez que a minha mãe consultou, e foi recentemente, e foi até uma falha nossa também, porque ficamos muitos anos com a mesma ferramenta, e a ferramenta às vezes ela precisa ser atualizada, né? As coisas vão evoluindo e pronto. Recentemente a minha mãe teve uma outra crise e então algumas observações que eu fiz assim do senhor como profissional e que eu apreciei, as perguntas que você fez para minha mãe, logo as duas primeiras perguntas. A senhora faz uma atividade física? A senhora tem um hobby, né? Então, assim, é tão importante, né? Essas duas coisas que a gente, para nossa saúde mental, né? Que a gente muitas vezes passa por cima, né? E todo mundo quer focar no trabalho, no fazer, que é algo que a maioria de nós tem eu diria até uma obsessão, né? Que valorizamos muito essa parte e esquecemos da parte humana ou do cuidado, né? Da nossa maior ferramenta, que é o nosso corpo e a nossa mente, né? Mas eu gostei muito dessas duas perguntas. É algo que o senhor sempre faz com os pacientes? Ou de onde vem, assim, essas perguntas? Bom, como eu te disse, né, o tratamento em psiquiatria, idealmente, adequadamente feito, ele tem que levar em conta todo o contexto da pessoa, todo esse universo ali do paciente, né? E aí você tem todas as questões, né, que estão relacionadas à vida pessoal, vida conjugal, trabalho, espiritualidade, né? Uhum, Estilo de vida.
Então, eu entendo, assim, quase como obrigatório, Maria, fazer esse tipo de investigação, né? Como é que está a questão de exercício físico, de atividade física, Uhum, hobbies, uhum, né? Se a pessoa tem ali uma maneira de lazer, de diversão, né? Como é que é o suporte social, né? uhum. Se tem alguma religião, independente, né? A gente Sim. sabe que, cientificamente, ter uma espiritualidade, praticando ou não uma religião, é algo que é curativo, que é terapêutico, que colabora com o tratamento. Uhum, Então, acaba uhum, dando esse viés mais de investigação e de querer realmente saber, né? Como que é o uhum, contexto da pessoa ali em todos esses âmbitos, né? Porque a pessoa não é só o sintoma, né? Não é só ali a tristeza, a ansiedade, a uhum. psicose, né? Sim. O aspecto cognitivo. Ela é um conjunto, ela é um indivíduo que está padecendo ali de uma perturbação, de uma alteração, mas que vive nesse contexto, né? Uhum, uhum. Bom, então eu já vou aproveitar aqui para a gente entrar no nosso tema aqui hoje, que é isso, né? Como que nós podemos Vamos lá. identificar, né, as pessoas que estão em sofrimento, né, à nossa volta, as pessoas que têm alguma, eu não diria patologia, porque eu não sou doutora para dizer, e, inclusive é outra coisa, eu vou voltar aqui atrás que eu lembrei, que é outra observação que eu fiz na consulta com a minha mãe, é que o senhor nunca deu um diagnóstico. E foi Uhum. algo que me deixou curiosa. Eu até perguntei, mas o senhor não respondeu, eu respeitei. Eu falei assim, às vezes ele não quer dar um diagnóstico. Me conta um pouquinho disso. Bom, em primeiro lugar, né, que a gente vive numa época em que as mídias sociais, né, os meios de divulgação e até a internet em si é um poço imenso ali de conhecimento, mas que muitas vezes é confuso. Então, é muito comum a gente ver assim alguém que é totalmente leigo dizer, ah, fulano é borderline, fulano é bipolar, né, tem TDAH, entende? Narcisista, Então, esse tá super. narcisista, é um dos rótulos da época, né? Tá bem em moda, na moda agora, né? É. E aí temos que lembrar do seguinte: diagnóstico em saúde mental, ele Hum, é como qualquer diagnóstico em saúde, dado por um profissional, uhum, seja um médico psiquiatra, seja um psicólogo, uma psicóloga, né? Que sim, tenha estudado e se capacitado para isso. sim. Então, é um tanto quanto leviano, quanto inadequado, já taxar, né, colegas, parentes, familiares, né, cônjuge, com um rótulo, Uhum, sabe? Isso é problemático, né? Pode levar a uma estigmatização. Acho que uhum, até esse é um dos focos da nossa live sim. hoje, tá? E aí, por mais que a gente se sinta tentado, né, a olhar para um colega ali, para o chefe, né, para um subordinado, e querer já dar um apelido, né, Uhum, relacionado a uma suposta patologia, uhum, isso tem que ser feito com o profissional, o sim. psiquiatra ou psicólogo, a psicóloga, Uhum, né, porque, primeiro, que você pode criar uma situação ali problemática, exatamente como eu disse, relacionada ao estigma. A pessoa uhum. pode passar a ser vista ali com desconfiança, ser alvo ali de brincadeiras, né, de piadas, Pode, vou ser vista colocar como outro alguém que não é rótulo aqui. Pode virar um bullying, né? Uma forma da também. pessoa. Sim, É. ela pode acabar sofrendo um bullying no ambiente ali de trabalho ou de estudo, né, até do relacionamento social, por conta dessa rotulação, né, autista, TDAH, deprimido, borderline, narcisista, entende? Então, isso Uhum, é um tanto quanto problemático e perigoso. sim. Como é que deveria ser Hum, adequadamente, né, a maneira de um colega, uma pessoa do trabalho conduzir, né, quando suspeita fortemente ali, por mais que tenha lido, que tenha assistido vídeos, lives, né, que uhum, tenha ouvido a Maria falar aí, né, sobre uma condição, o que a pessoa tem que fazer? Com um jeitinho, numa situação ali de acolhimento, né, de privacidade, preservando ali essa pessoa, chegar nela e dizer, olha, você acha que está tudo bem, né? Eu estou preocupado porque eu estou vendo você agir de uma maneira ali que não costumava, né? Você está diferente, ou estou percebendo que você está tendo algumas dificuldades ali com foco, com concentração, né? Com seu desempenho. Estou te vendo mais exaltado, né? Mais irritada, sabe? uhum, Você já percebeu isso? Então, começar com essas migalhas, essas uhum, pistas, né? Porque para uhum, chegar uhum. numa pessoa, ainda mais se tiver uma posição hierárquica ali de diferença, né? De um chefe Sim, com um se for o subordinado, chefe. Uhum, exato, né? Pode até configurar ali um assédio moral, né? De chegar, olha, você já procurou um psiquiatra, né?
Você já foi fazer tratamento? Porque acho que você não está É, bem, né? Então, é. dependendo do for, fica um tanto quanto pesado, fica constrangedor para quem está ouvindo, Aham, né? E, sobretudo, se a pessoa realmente já tem algum diagnóstico que está em tratamento, né? Porque ela vai uhum, ficar com a impressão de que não está funcionando, que ela está transparecendo, ela está emanando aquilo, né, para quem convive com ela. uhum, Então, a maneira mais correta, mais sensível, né, e humana de fazer é isso, né, chegar numa situação de acolhimento, preservando ali a privacidade, né, para não expor o colega, o subordinado, né, o familiar ou amigo, e dizer, olha, eu estou vendo que você está diferente, né, que você está tendo algumas alterações aí de emocional, né, ou do seu comportamento, ou do seu desempenho mesmo, uhum, né, e aos poucos ali, fazendo a pessoa chegar a essa conclusão de que realmente ela não está bem, que ela não está dentro da normalidade. E a partir uhum, daí, então, questionar, né, se já buscou uma ajuda, se está em acompanhamento, né, se gostaria de algum tipo de apoio, de ajuda. uhum. Ao meu ver, é a única e mais correta maneira de poder proceder desse jeito, né, para evitar esses rótulos, essa estigmatização, né, e até uma problematização ali que pode levar a questões até judiciais, né? Sim, sim. Então é com empatia, né? Dar esse feedback em particular com Perfeito. empatia. E para isso é preciso ter um relacionamento de confiança também, né? Porque eu acho que a gente só consegue falar algo para alguém assim com amor, né? Com cuidado, quando a gente tem esse relacionamento de confiança. Mas assim, por exemplo, vou trazer aqui alguns exemplos de clientes meus e até, lógico, mantendo a confidencialidade, né? É, Mas quando isso não acontece, né? Então, assim, se a gente se vê num relacionamento, diria, abusivo aqui, emocionalmente abusivo, né? Aonde o seu chefe grita, te expõe na frente do grupo, minimiza, e o ambiente de trabalho deixa de ser um ambiente seguro psicologicamente falando, né? E a pessoa já comunicou, já até falou e não tem nenhum resultado, assim, a pessoa não muda. Ou o que que a gente pode fazer numa situação dessa, doutor? Que eu acho que entra nessa questão assim de colocar limites, né? E sem que a gente tenha um autoabandono, né? Porque às vezes acontece que a pessoa quer tanto ajudar o outro e que se vê numa relação assim, numa dinâmica dessa, que mesmo que seja no trabalho, não consegue às vezes desvincular, né? O que que a pessoa pode fazer? Eu acho que a sua questão tem duas partes, né? Eu vou tentar responder a primeira parte e depois a Sim. segunda, né? Numa situação em que existe ali um abuso no relacionamento, né? Em geral, a gente pensa em relacionamento abusivo como no âmbito amoroso, né? Mas esse relacionamento abusivo pode ser familiar, pode ser entre amigos, pode ser no trabalho, o que acaba ganhando uns tons até um pouco mais dramáticos e pesados, porque tem essa questão envolvendo ali uma ética empresarial, né, hierarquia, a relação de subordinado e superior, né? Então, o ideal é que a pessoa sinalize, né, que ela diga claramente, sem meias palavras, mas dentro de toda a polidez, toda a delicadeza e educação ali para o colega, para o superior, que ela não está gostando da maneira como ela está sendo tratada, que ela não está aprovando aquela forma de ser tratada, né? Que aquilo Uhum, é constrangedor, que aquilo é humilhante, que é ofensivo, causa irritação, né? Começando do modo brando, né? uhum, Porque uhum, caso isso não mude, né, e não surja uma mudança de postura por parte de quem está exercendo, né, esse tratamento, entre aspas, abusivo, aí a questão tem que ser levada para outros níveis, né? Toda sim, empresa tem um departamento uhum, pessoal, recursos sim, humanos, então uhum, o ideal é que, a partir de certo ponto, isso seja levado até esse setor, para uhum, que uhum, providências sejam tomadas, para que a pessoa seja preservada, né, pare de ser exposta e não seja mais uhum, submetida a um tratamento ali ofensivo, incômodo, constrangedor, né? sim, Essa é a primeira parte da questão. A segunda parte é essa de como a gente lida, né, com empatia, com acolhimento, mas sem perder o nosso autocuidado, né? uhum, Então aí é muito mais comum acontecer no âmbito realmente mais familiar ou entre amigos, não, num relacionamento afetivo. Às vezes
pessoa, por saber que o companheiro, que a companheira tem uma condição patológica, ou por suspeitar, ela aguenta muito. Ela vai tomando pancadas ali, ofensas, É. grosserias, né? Vai Uhum. levando ali as pancadas e se calando, com medo de falar algo e gerar um problema maior, com medo até de ser agredida, né? Ou de perder a pessoa, de romper o relacionamento. E aí vai aceitando e vai se Uhum. acostumando com isso. De uma Uhum. maneira Uhum. tanto quanto problemática, tanto quanto incômoda, né, e patológica. E aí ela se perde, né, nessa questão do autocuidado, do amor próprio, da autopreservação. Então, Uhum. o ideal é a gente sempre respeitar o nosso limite. Sabe, o Uhum. meu limite termina onde começa o seu e vice-versa. Entende? Por mais que eu Uhum. queira te ajudar, por mais que eu esteja preocupado, né, que eu me sinta responsável, na obrigação de cuidar, entende? Então, tudo É. tem que ser levado até um certo ponto, né, a partir daí dizer, olha, não suporto mais, não dou conta, né, Exato. então vamos tomar providências para suavizar isso, para melhorar isso, Uhum. e aí Uhum. podem ser ativadas, né, algumas medidas de suporte, por exemplo, Uhum. pedir o apoio de uma outra pessoa, né? Uhum. É, convidar, né, quem está convivendo comigo para um tratamento, né? Talvez até conjunto, né? Uma terapia familiar, terapia de casal, entende? Uhum. Ou um grupo terapêutico, entende? De modo ali que a gente vá tentar suavizar para essas arestas, né? E ao mesmo tempo me poupar, para que eu não adoeça profundamente, para que eu não seja tão É. afetado ali por essas questões do relacionamento, né? Porque Uhum. até o amor tem que ter limite, né? Por mais que a gente ame uma pessoa, a gente tem que saber que certas coisas não podem ser toleradas e permitidas, Uhum. né? Então, Uhum. é saber ter um radar, né? Um termômetro interno, um sensor ali para nos avisar, né? Olha, tô dando mais conta, né? Isso está me fazendo mal, né? Eu estou começando já Uhum. a ter sintomas, né, relacionados à minha convivência com um determinado sujeito, para que eu Uhum. possa também me cuidar, procurar uma ajuda, né? Seja para mim individual, seja nessa modalidade que eu falei, né, em conjunto, de casal, de família, em grupo, entende? Mas para Uhum. que eu não me perca ali na condição de cuidador, para que eu, por É. ser cuidador, não adoeça, não acabe caindo, né? Uhum. Nós costumamos muito dizer o seguinte: quem cuida tem que se cuidar também, tem que ser Uhum. cuidado, É. né? Mesmo numa situação ali de uma patologia grave, de uma demência, um Alzheimer, né? Uma incapacidade ou uma patologia psiquiátrica grave, né? Então, se eu convivo com alguém que tem essa condição, para Uhum. eu poder cuidar bem, para eu poder fornecer um suporte adequado ali e um cuidado correspondente, eu preciso também estar bem cuidado. Eu tenho que estar em primeiro lugar. Sim. Eu brinco até, né, que é uma forma de um egoísmo positivo, um egoísmo do bem. Uhum. Porque se eu Uhum. me preservar, Uhum. me colocar em primeiro lugar, na hora que a pessoa com quem eu convivo, que é o doente primário, precisar de mim, eu não tenho o que oferecer. É. Eu não tenho condição de cuidar de verdade, né? Uhum. Uhum. Pois é, tem uma frase, um Rav não sei se conhece, foi um guru, e ele fala assim: o melhor que eu posso fazer para te ajudar é cuidar de mim, o melhor que você pode fazer para me ajudar é cuidar de você. Conectei com esse egoísmo saudável, né? Sim, Porque agora eu vou trazer aqui uma outra história de um outro cliente para exemplificar aí o que você estava a falar, aonde a mulher já tinha tido vários episódios de suicídio, né? Então ele sente uma responsabilidade no medo também, por exemplo, ele queria cuidar dele, fazer atividade física, mas não conseguia ir sozinho porque ficava preocupado com a mulher e se ela fizer alguma coisa, e se ela não, sabe, se alguma coisa, esse excesso de como se ele tivesse que manter ela viva, né? Assim, esse medo que ele viveu, realmente viveu, né? É quando uma pessoa que você ama atenta contra a própria vida, né? Então, assim, fizemos aqui um trabalho que eu acho que é isso, né? É difícil. Mesmo no âmbito de trabalho, parece muito simples que a pessoa vai comunicar com o seu chefe, vai colocar os limites, no âmbito familiar também está mais envolvido emocionalmente, mas também é isso, a gente conseguir comunicar, né, falar dos nossos limites,
não é tão fácil assim para algumas pessoas, né? Porque, pronto, entra várias questões, né? Se a gente vai. É a questão de falar o não, se a gente vai magoar o outro, se vai decepcionar outra pessoa. Mas eu queria, para formular aqui uma pergunta, no caso, nesse caso que eu trouxe aqui, né, dessa pessoa, aonde chega a um ponto, eu acho que a pergunta já até aqui, né? Como Deixa eu só ver aqui qual que era a pergunta. Era sobre. É isso. Qual é a diferença entre empatia e querer salvar o outro, né? O que que você acha? Bom, a empatia é a gente conseguir se colocar no lugar do outro, tentar entender o que que o outro pensa ou sente, né? E de uma maneira realmente cuidadosa, preocupada, né? E querendo ali realmente suavizar o sofrimento que aquela pessoa possa estar tendo, né? Uhum. É, e já a empatia aí, você disse? E salvar, né? Porque eu acho que quando eu conto Salvar, né? essa história do meu cliente, eu conseguia ver ele nesse papel de salvador, assim, como se a vida Pois dela é. dependesse dele, né? Tipo, eu não posso nem cuidar de mim porque ela vai ficar sozinha, né? Então, como diferenciar, né, esses dois papéis aqui, esse papel que o cuidador, muitas vezes, ele entra no papel de salvador, né? Como que a pessoa pode É. criar consciência e Eu, sair disso, né? eu tenho a seguinte opinião, que é muita prepotência, é muita arrogância nossa achar que nós salvamos alguém, né? Mesmo quem trabalha diretamente na área da saúde, É. nós ajudamos, nós cuidamos, né, tratamos, mas esse salvar ali está um pouco além da nossa capacidade humana, né? Ainda mais Uhum. quando se trata ali de querer socorrer alguém que não está disposto a melhorar, não está disposto a mudar, né? Não Uhum. está disposto a buscar uma ajuda profissional. Então, a empatia começa quando eu me preocupo com alguém, quando eu tento imaginar como é que aquela pessoa se sente, como é que ela está pensando, né, o que está passando por dentro dela. E de um modo Uhum. preocupado, de um modo ali, realmente atencioso. Mas quando a gente tenta ir para esse outro extremo, né, de querer salvar, de querer não deixar a pessoa sofrer, né, poupar de tudo, aí já fica um tanto quanto distorcido. Porque Uhum. nessa eu Uhum. posso inverter os pés pelas mãos, né? E acabar até agindo além do que minha capacidade permite, até onde eu devo, sabe? Uhum. Indo além dos Uhum. meus limites, Uhum. né? E muitas vezes forçando alguém a aceitar uma ajuda que ela não está preparada para ter, que ela não deseja ter, entende? Uhum. Então, Uhum. eu acho que essa sofreguidão, né? Essa ânsia de querer salvar o outro, ela muitas vezes acontece no contexto do desespero, né, Uhum. do medo até relacionado a essa perda, né, como você disse, mas se eu não fizer nada, a pessoa vai tentar suicídio, vai tentar se matar, ou vai continuar num caminho ali de dependência, de vícios, né? E eu tenho que lembrar o seguinte, o ser humano, ele, até certo ponto, tem um livre-arbítrio, ele é capaz de escolher, de tomar as próprias decisões. Uhum. E isso Uhum. inclui buscar uma ajuda, se submeter a um tratamento, mudar Uhum. os hábitos, o estilo de vida. Então, a pessoa Uhum. muda Uhum. quando ela está pronta, disposta e preparada para isso, né? Uhum. O que eu Uhum. posso fazer é ir dando essas cutucadinhas, né, essas opiniões, para ver se eu consigo despertar a pessoa e fazer ela pensar por si própria e buscar esse tipo de mudança, né, que vai levá-la no sentido de uma salvação, vamos colocar entre aspas, tá bem? Uhum. Mas Uhum. é muito temeroso, às vezes, quando alguém se coloca nesse papel de salvador, porque ele acaba esquecendo até de si mesmo, É. né? Ele acaba até negligenciando as próprias necessidades, a própria segurança, a própria saúde, o próprio bem-estar, para querer estar Uhum. sempre ali segurando, dando esse suporte ao outro, Uhum. né? Então, se Uhum. salvar Uhum. ali tem que ser muito avaliado com cautela para não se tornar ali uma obsessão, né? Algo que vai além do que é adequado e saudável. Uhum. Uhum. E colocar esses limites assim o que que você acha assim, por exemplo, num relacionamento romântico, né? O marido ou a mulher, assim, colocar o limite, dizer, olha, eu preciso que você faça um tratamento, eu preciso que você
procure um psicólogo, ou aqui nesse ambiente mais íntimo, né? Isso seria algo, é algo normal, assim, para as pessoas pedirem, né, para o parceiro, para a parceira? Maria, deixa eu fazer uma comparação aqui, né? Vamos pensar Uhum, numa condição que é mais clínica do que psiquiátrica, que é a apneia do sono, que é o ronco, né? Então, ah, se uma pessoa é casada com outra que tem um problema ali de ronco, de apneia, você já entendeu o que eu quero dizer, né? Ela fatalmente vai acabar tendo um prejuízo gravíssimo no seu sono, porque o parceiro, a parceira ronca, faz ruído barulhentamente ali durante a noite, né? E me atrapalha, sabe? claro. Incomoda o meu sono, né? Uhum, uhum. Então, eu acho que eu estou no meu mais pleno direito de dizer para a Sim. pessoa, olha, você está tendo tal problema, você precisa procurar uma ajuda porque está me afetando, entende? Uhum, Mesma uhum, coisa um alcoólatra, mesma coisa um dependente químico, mesma coisa alguém com um transtorno de personalidade grave, né? Alguém que tem uma patologia psiquiátrica primária, tá? uhum, Então, uhum, eu acho que eu estou no meu mais pleno direito de dizer para a pessoa, você precisa procurar uma ajuda porque está fazendo mal para você e para mim, né? Está nos uhum, afetando a nós dois, uhum, entende? uhum, uhum, E eu não sei até quando que eu consigo suportar isso. É deixar isso claro. uhum, E não é ameaça, uhum, né? Quando uhum, eu digo para a pessoa, você tem que mudar, você tem que buscar uma ajuda, você tem que fazer um tratamento porque eu não estou dando conta, eu estou uhum. simplesmente sinalizando, eu estou dando um aviso. Sim. E tem um ditado que quem avisa amigo é, quem avisa Pois, amigo porque é. a outra Então, opção é a mais fácil, né? Ou exato, é não, cair mas é fora. sair, Sim, tchau, né? fui, embora. É simplesmente abandonar o barco, né, É, e esquecer, entende? é. Então, quando eu ainda sinalizo isso para a pessoa, né, seja um amigo, um colega, ou um parceiro romântico, eu estou dando a essa pessoa a oportunidade de mudar, de buscar essa ajuda, Uhum, que vai fazer bem para ambos, para mim e para ela, entende? uhum, Então, acho uhum, que a gente tem que uhum. pensar desse jeito. Sim. Não é nada sobrenatural, não é nada Uhum, extraordinário, né? uhum, É que nós vivemos, principalmente no Brasil, né? Eu não sei exatamente como é que é a cultura em Portugal nesse sentido, mas nós somos muito cheios de dedos, sabe? Eu não posso ah, dizer porque eu vou ofender a pessoa, eu vou magoar, né? Eu não posso é, dizer porque vai pegar mal, eu não é. posso dizer porque eu vou ofender, porque vai ficar de mal de mim. E muitas vezes é aquele toque que precisa para despertar a pessoa e, quem sabe, até poupar a vida dela, né? Preservar a saúde, salvar a saúde, né? Uhum, uhum, uhum. É, precisamos mais disso, né? De ter mais sinceridade nos nossos relacionamentos, né? Sim, E ter a sim. coragem de falar aquilo que é preciso ser falado, com jeito, né? Com empatia, mas falar, né? Mas como que lidar com a culpa, né? De dizer o não ou colocar limites, porque tem coisas que precisam ser faladas, mas muitas vezes a gente passa por um processo, acho que a mulher ainda sofre mais disso do que o homem, de se sentir culpada, né? De dizer não. E o que o senhor diz? Bom, tem essa questão de eu sentir culpa porque eu vou provocar uma reação no outro, porque eu vou estar saindo de uma posição ali de agradar, de falar o que o outro quer ouvir, né, de sempre estar satisfeito, eu vou demonstrar minha insatisfação, meu aborrecimento. Isso já me coloca num papel antipático, Uhum, sabe, de uhum, não estou sendo uhum, agradável. E uhum, muita gente que tem ali alguma questão até de autoestima, de autoconfiança, de insegurança, acaba levando isso para o âmbito da culpa, uhum, né? Puxa vida, eu uhum, falei, agora tá me olhando feio, tá de mal de mim, tá emburrado, uhum, né? Não gostou do que eu uhum, disse. Será que eu deveria ter falado mesmo, ter me posicionado? E a uhum. resposta é sim, porque a grande questão é, às vezes eu sou a única pessoa que vai dar esse toque, que vai conseguir despertar o outro para a necessidade dele buscar uma ajuda, de mudar, de procurar um tratamento, entende? Sim. Ou até mesmo eu estabelecer meu limite ali. Até Uhum, saindo uhum. um pouco dessa questão mais patológica, né? Às vezes uma questão do dia a dia, do comportamento no ambiente de trabalho, né? No estudo, numa empresa, numa escola. Então, eu tenho que saber me posicionar sem ficar achando que eu pequei, né? É. Que eu cometi ali uma infração. Uhum, A nossa uhum. sociedade está acostumada a ver assim, né? Se você não for muito cordial, muito agradável, muito simpático, você está infringindo uma norma social, É. né? Até por colocar sua opinião. Às vezes você me Uhum, pergunta, você gosta de tal coisa? Eu falo, não.
e você se sente Uhum, ofendido porque aquilo é algo de qual você gosta muito, entende? Então, uhum, é importante ter essa sinceridade, essa honestidade, claro, dita com suavidade, com delicadeza, com gentileza, com educação, né, uhum, com jeitinho, mas uhum, dizer. Eu acho que a humanidade pode ser muito melhor, pode se libertar bastante se a gente aprender a se comunicar, né, dizer aquilo que está incomodando, aquilo que não me agrada, para uhum, que eu não sinta também forçado a fazer algo só para não descontentar você. Então, eu uhum, vejo que essa culpa que você mencionou, ela está muito relacionada a isso, né? A uma dificuldade até cultural de sinalizar o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente prefere, uhum, qual é a nossa opinião, né? Com receio de importunar o outro, né? De desagradar, de não ter aquela aprovação, sabe? De cair uhum, um uhum, pouco no conceito do outro, uhum, né? E, uhum, e também está relacionado a esse âmbito da autoestima, né? Alguém que tem uma autoestima mais frágil tem mais dificuldade ainda de se posicionar com firmeza e dizer, olha, não quero, não gosto, não é o meu interesse, sabe? Eu não estou uhum, contente desse jeito, uhum, sabe? Você está agindo num modo ali que não está me fazendo bem, ou que não está sendo agradável, uhum, né? uhum, Então, pode ser que essa pessoa precise fortalecer a sua autoestima, a sua autoconfiança, o seu amor próprio, para uhum, aprender até a falar um não, para aprender a se posicionar sem sentir a culpa, entende? uhum, uhum. É, eu já trabalhei isso em mim mesma, essa questão da autoestima, e hoje em dia a minha perspectiva do não é até Uhum, uma forma assim, a gente até modela para as outras pessoas, né? Que tá tudo bem uhum, você falar não, você não precisa fazer tudo que os outros gostam, né? Não precisamos ter a validação das pessoas, que acho que essa dificuldade de falar não vem muito de querer ser boazinha, né? De querer agradar todo mundo, de querer ser aceito, né? Mas a gente, para agradar o outro, também não podemos desagradar nós mesmos, né? E muitas vezes eu mesmo já fiz, fui em lugares, fiz coisas que eu não queria fazer para pertencer, né? E assim, não, nem isso fez bem para mim? Não, não fez bem para mim, mas assim, foi um aprendizado para chegar agora e falar assim, é um não positivo, né? Eu posso falar não, porque quando eu tô falando não para uma coisa, na verdade, ou quando eu tô falando sim para uma coisa, eu tô falando não para outra, né? Então é uma questão de priorizar, né? O que que eu tô falando sim, o que que eu tô, quem é que eu tô agradando, né? E tendo em vista essa parte egoísta saudável, que em primeiro lugar tem que estar nós, né? Não tem como. Se eu não estiver bem, como que eu vou estar bem pro meu parceiro, pro meu trabalho, né? Então, as prioridades saudáveis, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma outra pergunta que eu não cobri. É... hum, enquanto você procura as perguntas, eu vou fazer um comentário breve sobre tá aquilo que você bom. acabou de falar, porque dá a impressão que eu sou um defensor ali do individualismo, do egoísmo bruto, né? Não é bem isso. Tem horas que a gente precisa se posicionar, que tem que se colocar em primeiro plano, né? Que tem que conseguir falar o que é Aham. necessário, né? Para não ficar contrariado demais e não cair numa situação ali de violência Sim, psicológica, né? sim. Ou de abuso psicológico. Mas o jogo social, a convivência com as pessoas, nos obriga muitas vezes a ceder, seja Uhum, com colegas, com amigos, com um parceiro romântico, né, com um familiar. Tem horas que a gente tem que ceder, que tem que dar o braço a torcer ali e falar, não, tudo uhum, bem, não estou afim, mas dessa vez vamos fazer assim. Então, é usar a intuição, é usar o famoso bom senso, né, o meio uhum, termo, para entender qual é a hora e qual é a situação em que tudo bem de eu fazer algo ali um pouco contrário ao que eu desejo, ao que eu tenho como preferência, e onde que eu preciso ser firme, me posicionar, dizer não, desse jeito eu não aceito, assim não tá bom, né? uhum. Isso merece um não em letras garrafais ali em É, negrito, né? Fonte 40, tá? Né? é, Para poder realmente me esquivar de estar numa situação que vai acabar sendo adoecedora para mim, sim. entende? É o famoso bom senso, né? Uhum, uhum. É isso. A gente tem que saber o que, que não é negociável, né? Porque algumas coisas a gente pode até negociar, falar, tudo bem, fico mais um pouco, né? Sim, Mas, assim, tem outras coisas que realmente não dá para a gente negociar isso, né? sim. É,
Então, uma outra situação aqui, porque a gente olhou assim, quando é o chefe que está, ou indiferente se é o chefe ou se é uma pessoa da sua equipe, né, do seu time, né, para a gente colocar esse limite com empatia e também com autocuidado, né? Uma outra situação que eu tenho aqui em mente para trazer é isso, assim, quando alguém na sua equipe, no caso, um liderado, né? Uma pessoa que não está rendendo muito no time, que você vê que tem uma dificuldade de bater metas, de produzir mesmo, e aí fica aquela sensação de que, pronto, essa pessoa parece ter algum problema aqui mental, eu não sei o que que é, também não cabe a mim, como chefe, diagnosticá-la. E aí fica uma situação ainda mais sensível, eu diria, do que a pessoa falar para o seu chefe dar um feedback, porque entra a questão política da empresa, né? Que se eu falar uma coisa que não for ou que vai ofender a pessoa, né? Pode gerar aqui um caso jurídico mesmo. Então, novamente aqui, se for para baixo, né? A gente está falando aqui com uma pessoa que seja subordinada, como que seria essa comunicação aqui? Seria igual do que para cima, na sua maneira de ver, na hierarquia aqui que nós estávamos falando, ou tem alguma outra maneira que a pessoa possa abordar? Seria parecido, mas com mais delicadeza ainda, com mais cuidado, com mais tato, né? E até se assegurando ali de alguma medida para evitar alguma queixa, né, alguma reclamação que caracterize ali um assédio moral, entende? Uhum, Então, de uhum. repente, através do RH, através do departamento pessoal, né, acionar esse sujeito, esse funcionário, esse colaborador, no sentido de dizer, olha, seu rendimento caiu ou está aquém do que a empresa deseja, né? A gente percebe que pode ser devido a uma condição tratável. Vamos Uhum, supor aí uma situação em que a pessoa tinha um bom desempenho antes e de uma hora para outra ela começa a ter uma queda no rendimento, bastante acentuada e persistente, né? uhum, Então, o que será que aconteceu? Será que essa pessoa está enfrentando problemas na vida pessoal, problemas psicológicos, uhum, uma uhum, dependência, né, um abuso de substâncias, ou um quadro ali relacionado a um transtorno de humor, de ansiedade, né, uhum, um déficit de atenção, entende? uhum, Então, claro, não é papel da empresa, muito menos do superior, do chefe, que dar diagnóstico, né, e nem mesmo levar a pessoa na marra para um tratamento, mas dar esses uhum, toques, dar essas cutucadinhas uhum, com a ajuda do RH, do departamento pessoal, né, uhum, de modo que leve esse despertar para o uhum, funcionário ali, para o colaborador. E da mesma maneira, né, que num relacionamento amoroso, eu estou dando a chance para a pessoa de melhorar, em vez de simplesmente demiti-la sumariamente ali, sem explicações, né, porque não está agradando a expectativa da empresa. Então eu vejo uhum, que uhum, tem que ser feito com tato, com delicadeza, com educação, com privacidade, né, poupando e preservando alguém de ser exposto, sabe, com toda a cautela possível, porque eu acho que é a obrigação mínima de um superior, de um chefe ou de uma empresa, né, uhum. evitar que alguém se torne ali famoso porque tem a suspeita de uma patologia, de um distúrbio emocional, psiquiátrico, enfim, né, Uhum, uhum. mas tem que ser falado, eu acho que até é uma obrigação humana e moral, né, não só da própria empresa, como querer poupar o funcionário ali e segurá-lo nos seus quadros, né? Uhum, uhum, uhum. Então, resumindo aqui, eu acho que é isso, que o que fica bem claro aqui para mim, doutor José Roberto, é a sua delicadeza, né, e empatia aqui de trazer essas dicas, sendo sempre conectando com o lado humano mesmo, e até uma obrigação social mesmo a gente ter, falar com o outro, né, com jeito, com delicadeza, mas não deixar de falar, né, porque é muito triste, porque quando as pessoas abandonam, né, e o que acontece muito, porque não conseguem vencer os seus próprios medos de falar e isolam e abandonam as pessoas que estão doentes, né. Pelo menos é isso que eu tiro aqui da conversa. Eu não sei se o senhor tem algo mais para acrescentar. Eu acho que foi muito produtiva a nossa conversa aqui até agora, né? Acho que nós abordamos várias questões aí que envolvem trabalho, família, convivência social, casamento, e que todos nós temos a obrigação,
independente de sermos ou não profissionais de saúde, de ter esse olhar mais cuidadoso, mais empático, né, mais atencioso para aquele que é o nosso próximo, né? Porque tem situações que eu já atendi em consultório Uhum. de pessoas que foram trazidas para o tratamento por um chefe, por um colega de trabalho, e que estavam num momento cauteloso, perigosíssimo da vida ali, né, super delicado, no fundo do poço mesmo, e tiveram a oportunidade de se reerguer, de Sim. passar pelo tratamento, de buscar essa ajuda, né, de resolver as questões que estavam ali problemáticas, né? Então, é necessário, sabe? Acho que é uma obrigação moral e social mesmo, como você disse, de dar Uhum. essa acolhida e dar uma cutucada, né? Com todo jeitinho, com toda a delicadeza, óbvio, Uhum. mas prover a alguém a chance de entender que não está bem e de melhorar, né? Uhum. Isso pode ser transformador na vida de alguém. É muito bonito se você for pensar por esse lado, por esse ponto de vista, né? Sim. Sim, e aí eu até partilho mais uma história recente aqui de um cliente meu, onde ele sofreu um assédio mesmo no ambiente de trabalho, um colega gritou e que todo mundo ouviu, assim, ele estava numa sala fechada e ainda foi assim, meio que para cima dele. E dos dois são executivos, em cargos altos, mas assim, o meu cliente disse que a única coisa que ele fez foi uma ação assim, meio que de se impor. Ele colocou o limite de uma forma corporal, né? Assim, uma linguagem corporal. E a hora que ele fez isso, a outra pessoa caiu no senso e falou: Uou, viu que tinha agido muito mal. E os colegas falar, nossa, o que aconteceu e tal, todo mundo apoiá-lo, né? A pessoa que foi vítima nessa situação, diria, né? Mas, enfim, contando a história aqui, no final, a pessoa que foi o que abusou naquela situação reconheceu e pediu-lhe desculpa, sabe? Falou assim: olha, se você quiser partir para uma parte legal, é todo o seu direito, mas eu estou te ligando só para te dizer que eu vou procurar um tratamento, eu não estou bem e eu te peço desculpas. E o meu cliente resolveu não partir para nenhuma ação judicial, porque para ele é a parte espiritual, né? O perdoar, né? Ele reconheceu que todos nós humanos, eu não sei, isso aqui é uma teoria minha, mas eu acho que é difícil a gente ter uma vida toda onde a gente está bem, né? Eu, por exemplo, já passei momentos depressivos, todo mundo vai passar por algum momento. Acho que a gente tem que ter essa empatia também de saber, agora é o meu colega, Uhum. mas outra hora posso ser eu que posso estar nessa Sim. situação. E eu gostaria que alguém me desse um toque, né? Que alguém falasse comigo da maneira que a gente está falando aqui, com jeitinho, né? Me chamasse de canto, sem me expor, né? E entendesse, porque eu acredito que a vida esperamos ter uma vida longa e é uma vida muito longa para a gente estar sempre bem, né? A vida ela é bem linear, né? Então e aqui eu faço até uma pergunta para você em questão de que é outro estigma que eu tenho ou que tinha na questão de tratamentos psiquiátricos, assim, é possível uma pessoa fazer um tratamento e depois ela não tomar mais remédio, ou uma vez que ela fez tratamento, ela fica dependente sempre de ter um tratamento? Eu sei que é uma pergunta meio bem estigma, mas assim, queria ouvir também para partilhar isso com as outras pessoas que Uhum. talvez também pensem isso, né? Tipo, se eu for no psiquiatra e começar a tomar um remédio, significa que o resto da minha vida eu vou ter que tomar um remédio. Realmente é uma pergunta que carrega ali uma carga de estigma, né? E a gente tem que trabalhar no sentido de desmistificar, Uhum. entende? Até para permitir que alguém que está precisando do tratamento e fugindo dele por medo, por esse receio, acabe buscando, acabe indo Sim. atrás, né, e baixando essa guarda, entende? Uhum. Então vamos lá, primeira coisa, né? Em psiquiatria existem condições curáveis e condições incuráveis. Eu tenho Sim. transtornos que podem ser tratados por um tempo ali e curados, né? Onde a medicação vai vigorar por um tempo, por meses, por alguns anos, mas depois vai ser reduzida. A gente costuma falar até fazer o desmame da medicação, né? Porque isso é Uhum. fundamental. Não importa qual seja o problema, é importantíssimo que a medicação seja interrompida aos poucos, de uma maneira gradual. Isso vai depender muito de pessoa para pessoa, de caso para caso, essa Uhum. velocidade de redução, Uhum. né? E aí, ao fim, se a pessoa terminou a medicação e permaneceu bem ali por um certo período, ela é considerada curada. Pronto, acabou, está encerrado o Uhum. problema. Mas existem condições
questões que são crônicas, que são incuráveis, né? Uhum. Assim como em toda a medicina. A medicina Sim. tem casos crônicos, né? Uma hipertensão Sim. arterial sistêmica, né? Uma doença ali inflamatória, né? Um Uhum. problema autoimune, entende? Então, tem casos em que existem cura e tem casos em que existe só um controle. É Aí, verdade. quem tem uma noção assim, um pouco mais vaga, né? Um pouco mais precária do que é a doença, fica com essa impressão, né? Nossa, eu não vou procurar psiquiatra porque a minha tia, né, ela faz um tratamento, a minha vizinha faz um tratamento e não para nunca mais de tomar remédio. Se ela parar o remédio, ela volta a ficar mal. Então ela está viciada no remédio, ela está dependente. Não é isso. Eu costumo usar a Uhum. seguinte comparação. Se eu tenho hipertensão e eu estou com a pressão controlada às custas do remédio, se eu parar de tomar o remédio, o que acontece? A pressão vai subir, ela Sim, vai ficar alterada. sim, Então isso quer sim. dizer que eu estou viciado no remédio para pressão alta? Que eu estou dependente dele? Não, que eu Ele preciso já da ajuda. medicação porque ela é uma ferramenta bioquímica para me ajudar a manter o controle pressório, ok? Uhum. Isso Uhum. acontece também em certos quadros psiquiátricos, Uhum. principalmente esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão crônica, né? Uhum. E alguns outros quadros. TDAH, entende? Então, a impressão que as pessoas muitas vezes têm de que se torna dependente do tratamento é por conta disso, que Uhum. ela vê os sujeitos ali que passam décadas tomando remédio, não podem interromper, porque se interrompem voltam a ter sintoma. Sim. Mas isso não configura uma dependência, isso configura uma cronificação, uma cronicidade, né? Sim. Onde aquela doença precisa ser tratada e controlada às custas do medicamento. E não só Uhum. isso, do estilo de vida, Uhum. né? Se alguém ali Uhum. tem uma intolerância, por exemplo, à bebida alcoólica, né, que é um perturbador do humor, e ela começa a beber, ela quebra esse jejum, né, ela sai do estilo de vida, ela volta a ter sintoma, entende? Uhum. E a medicação é Uhum. uma ferramenta também para permitir que a pessoa permaneça estável. Então a gente tem que ter Uhum. muito claro isso, né? Quando os casos são tratáveis e curáveis, eles são. Uhum. Mas quando eles são crônicos e incuráveis, é necessário essa aceitação, é necessário essa humildade, né? Essa compreensão, até que acaba sendo uma obrigação do profissional, né? De informar e continuar o tratamento ali, porque ela sabe que se falhar o tratamento, vai voltar a ter sintoma. E que isso não Uhum. é ficar viciado no remédio, no tratamento, né? Não é Uhum. uma dependência. Tá? Uhum. Eu falo que é uma obrigação do profissional, Maria, porque eu acho que nós, principalmente os psiquiatras, nós pecamos muito na nossa preguiça de orientar, de fazer uma psicoeducação, sabe? Você informar a pessoa sobre o problema que ela tem, os cuidados que ela precisa ter no dia a dia, né? A necessidade de usar o remédio correta e regularmente, é obrigação minha. Não posso esperar que o paciente saiba disso ou que ele vá Uhum. buscar essa informação por conta, por Uhum. si só, né? Uhum. É algo que Uhum. eu tenho que fazer. Entende? Se eu não faço, eu estou deixando de fazer um pouco do meu trabalho ali. Aí depois não adianta eu querer ficar bravo com o paciente porque ele abandonou o remédio ou o tratamento. Né? É. Ele não sabia, ele não tinha obrigação de saber, a obrigação é minha. Né? É. E fica muito claro, né, com o exemplo que você deu, né? Eu até imaginei aqui uma analogia, é como, sei lá, tem um braço quebrado, uma coisa que acontece, né? É periódico, né? Vai passar, ou uma doença que passageira, né? E tem outras coisas que não, né? Só que é mais fácil a gente entender quando é algo físico, né? Quando é algo mental que a gente não consegue ver, é muito difícil. E nesses momentos a gente, até a Flávia, minha irmã, teve aqui, muito participativa, queria agradecer ela que ela teve aqui conosco e a gente se lembrar mesmo, né, quando um familiar ou uma pessoa próxima tá passar por um problema mental, de que essa pessoa está com problema, não é? Não precisamos rotular ou diagnosticar, mas é entender para poder ter mais empatia de que, pronto, e se ela não faria isso no estado normal? Também isso não precisamos ser um saco de pancada e aceitar tudo, né? De jeito Podemos, nenhum. muitas vezes, a minha irmã que está mais próximo, que sente assim os impactos quando a minha mãe passa por alguns transtornos, mas eu falo para ela, você tem todo o direito de se retirar. Você tem todo o direito de se afastar, até mesmo para cuidar da sua própria saúde mental, porque senão a gente começa a entrar ali no, num dilema com a outra pessoa, não é?
Então é importante, ela colocou aqui a Flávia, né? É importante pedir ajuda, né? Então que não seja uma pessoa só cuidar de outra, né? Criar o suporte, como você disse também, criar um apoio aqui, um suporte para que a gente não fique sozinho quando está ajudando alguém que precisa. É preciso que tenha outras pessoas envolvidas, né? O médico, o psicólogo. No caso, por exemplo, da minha mãe, é uma geração, e com todo respeito, se ela vier ouvir isso aqui, a gente já propôs dela fazer terapia, mas essa geração deles não fazem terapia, né? Não, não tem esse hábito, mas tem outros hábitos que ajudam, por exemplo, ir na igreja, fazer um exercício, uma caminhada, né? Tem outras coisas que podem ajudar também, mas é importante a gente se unir, sim, para ajudar as pessoas que precisam, né? E quem ajuda, eu tiro isso aqui dessa conversa, e quem ajuda também precisa ser ajudado, né? Precisa cuidar de si também, que não é só a gente cuidar do outro, porque não é fácil lidar com algumas situações crônicas, como você disse, ainda é muito mais difícil, né? Quando é uma doença crônica. Aí realmente exige uma aceitação e tratamento, aceitação de que isso não vai passar, que isso é assim, né? E um tratamento aí constante. Muito bem. Mas olha, eu queria agradecer. Nós estamos chegando aqui a 1 hora de uma Já? conversa muito boa, produtiva, passou rápido. Eu queria também dizer que quem quiser contactar o Dr. José Roberto, ele faz atendimento online, o que foi ótimo para mim, que eu pude acompanhar a minha mãe, assim, morando longe, não é? Eu moro aqui em Portugal, né? Não é fácil. A minha irmã sempre fala que eu consigo estar presente mesmo estando longe, graças à tecnologia, ainda bem que temos luz. Ficamos aqui sem luz, aí fica mais difícil. Mas eu recomendo e indico, sim, o Dr. José Roberto, não há problema nenhum, como o senhor já me disse, fazer a sessão online, não perde a qualidade, inclusive já temos a próxima da minha mãe marcada, e eu digo aqui que os meus estigmas assim, já acabaram. Se eu precisar em qualquer momento, seja por uma questão passageira, como uma ansiedade, que está tão comum aqui hoje em dia, né? A ansiedade, qualquer outra situação, que uma depressão, né? Porque é normal que quando a gente passa por uma fase difícil da vida, um trauma, que a gente adoeça, né? E nesse momento, se a gente não conseguir reconhecer, porque é difícil a própria pessoa reconhecer e pedir ajuda, né? Que as pessoas que estejam ao seu lado realmente tenham a coragem de falar, né? De falar pelo bem do próximo também. Muito obrigada, doutor José Roberto, por ajudar aí tantas pessoas. Eu gostei da sua humildade, principalmente vindo de um médico, de falar que ninguém salva ninguém, né? A gente não pode ficar aqui com esse ego, né, de achar que nós estamos aqui para salvar. Não, nós estamos aqui para ajudar, apoiar e lembrar, né? Fazer o nosso trabalho de lembrar o outro aquilo que ele precisa, né? Se ele quiser, né? Porque acho que ninguém ajuda ninguém sem a permissão, né? A gente precisa dessa permissão que o outro também quer ser ajudado. Depende do caso, né? Aí é controverso, né? Porque, por exemplo, Polêmico. tem um cliente meu que a avó dele foi encontrada andando na rua, demência, né? Aí ele é o neto, pôs ela num lar. E ela tá muito infeliz no lar, porque ela tem perdas de memória, sabe? Não é o tempo todo que ela tá na demência. Então, ela tá começando ali aquelas perdas de memória. Então, quando ela tá bem, ela tá muito mal, porque ela tá num asilo, num lar. E ele se sente muito culpado, porque foi poxa, eu deveria ter deixado ela, então, na casa dela. Eu falei assim, não, você fez aquilo que você achou melhor, e você fez um bem para os outros também, porque imagina se ela tá andando aí, perambulando pela rua, alguém atropela, não é? Então, assim, são situações e decisões muito difíceis de se tomar, não é? Mas eu Variam de caso a penso, caso, né, Maria? é Variam de caso a casa a caso, casa. dependem muito do bom senso. Não existe uma regra absoluta, né? Isso que eu falei agora há pouco, de esperar que a pessoa queira ser ajudada e permita ser ajudada, é claro que não vale para todos, né?
Alguém que está claramente fora de si ali, psicótico, demenciado, precisa ser ajudado na marra, né? Não tem como você Uhum. negligenciar e se omitir. Uhum. Uhum, uhum. É, e assim, até no meu treinamento de coaching, a gente teve lá psicólogos a ensinar para gente perceber quando é que a pessoa, porque eu não sou psicóloga, né? Quando que passa do meu escopo, né? Quando que passa, quando que eu não tenho ferramentas para ajudar a pessoa. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi isso, assim, por exemplo, se um cliente vinha falar para mim, olha, eu tô mal, vou me matar, e já aconteceu, infelizmente já aconteceu. Eu tô mal, vou me matar. Então, assim, eu agi naquele momento para falar que eu tenho que ter o endereço da pessoa, eu tenho que ter uma responsabilidade moral e social para ajudar essa pessoa nesse sentido. Olha, você tem que me prometer que você não vai fazer isso com você mesmo. Senão, eu vou ter que avisar as autoridades ou algum parente, não é? Aqui entrou uma ligação e interrompeu. Mas é isso. Tivemos aqui bastante pessoas conhecidas. Vou deixar a live aqui salvada e fico muito agradecida novamente pela conversa mesmo, pelo conhecimento partilhado aqui, pela sua generosidade de doar aqui esse tempo para partilhar essas informações que vão ajudar outras pessoas. Obrigada, doutor José Roberto. Maria, eu que agradeço aí mais uma vez o convite, né? Fiquei honrado de participar da sua live, de ajudar aí alguém com algumas palavras, algumas orientações, né? Estou à disposição para qualquer esclarecimento, para futuras lives. Ok? E é isso aí, muito obrigado a você. Tudo de bom. Tá bem. Olha, quem quiser entrar em contato com o Dr. José Roberto, entra em contato comigo ou com ele. Eu tenho o WhatsApp dele, depois posso passar da clínica. Tá bom? Abraço, Bom, então, com licença. outro. Obrigada a todos Tchau, que tchau. estiveram aqui conosco. Obrigada. Obrigado, valeu. Tchau, tchau.